Irmã Marta Anderson estará dando uma introdução do seu testemunho agora. Aleluia. Irmãos, meu nome é Sônia Marta Anderson. Eu sou uma artista de teatro, cinema e televisão no Brasil. Eu tenho uma história que tenho contado no mundo inteiro. Brasil de ponta a ponta. Mas antes de iniciar a minha história, eu quero falar um texto da palavra, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Está escrito em Provérbios 18, né? Então eu vou dizer esse texto, porque a palavra que está na Bíblia é vida. E o que está escrito se cumpre. Deposite a sua confiança em Deus. Em Ezequiel 18 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio e não tem prazer na morte de ninguém. Converta-se e viva, diz o Senhor. Eu fui espírita esotérica, espírita estudiosa do espiritismo. Eu fui católica romana praticante. Eu dava aula de catecismo na paróquia de Santa Terezinha, no bairro que eu nasci. Chamava-se Paul, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, no Brasil. Tem algum capixaba aqui? Levante a mão direita. Quantos? Glória a Deus. Tem algum de Vila Velha? Levante a mão. O irmão ali que fez assim, capixaba de Vila Velha. Há quanto tempo estão fora de Vila Velha? Um ano? Então conhece a minha família em Vila Velha? Muito. Conhece o meu irmão, Dr. Jorge Anders, deputado federal agora, médico. Pois bem, o meu irmão, deputado federal e médico, se converteu ao Senhor Jesus por causa da minha história. Por causa dessa história que vocês vão começar a ver hoje. Realmente eu sou um milagre vivo. Eu sou uma prova, depois de tudo que vocês ouviram do pastor Uriel, eu sou uma prova de que Deus realmente é muito maior do que se pensa. Deus é grande. Não há impossível para Deus. Vocês estão olhando para uma pessoa que é absolutamente impossível estar viva. Eu gostaria que os pais cuidassem dos bebês, levando-os para tomar um arzinho em caso deles chorarem, porque eu faço questão que vocês fiquem bastante atentos para isso que vão ouvir. Porque eu sofri muito. Eu não conheço uma pessoa viva que tenha sofrido mais do que eu. Vivo não. E eu faço questão que vocês ouçam, para vocês contarem adiante, para que ninguém venha a sofrer o que eu sofri. Eu estou junto com o pastor Uriel e com essa igreja. Nós vamos ficar aqui até Pentecostes. Nós vamos saquear o inferno. Nós destituímos o príncipe das trevas da América do Norte e do Brasil, em nome de Jesus. Eu nasci lá em Vila Velha. Quantos capixabas tem aqui? E quando mocinha, eu me tornei uma moça muito linda. Eu fui considerada a moça mais bonita do estado do Espírito Santo. Ganhei para Miss. E só lá eu tive tantos títulos de beleza que os pais já não deixavam as filhas participarem dos concursos quando eu estava, porque sabia que iam perder. Eu era muito bonita. As pessoas saíam na rua para me ver passar quando eu passava da escola normal para minha casa. Depois eu fui para o Rio, porque eu queria ser atriz, eu queria ser artista. Eu tinha uma forte influência de Hollywood aqui na América. Hoje eu estava conversando com a irmã Silvia, a minha hospedeira, e o irmão José Carlos, e ela estava falando que vai fazer um trabalho para esta igreja sobre terremotos. E tem a previsão de um terremoto para tirar lá uma parte, exatamente onde tem Hollywood. Eu sempre pensei, aquele lugar foi responsável por tanta tragédia por causa do cinema. Por causa do cinema. E no Brasil, por causa da televisão. Eu via todo mundo olhando para a televisão, admirando e idolatrando. Então eu queria também ser uma pessoa da televisão. Cuidado com o aparelho de TV, irmãos.
Controle a televisão, nunca deixe que ela te controle. Aprenda. Eu chamo a televisão de besta. Besta quadrada. Aprenda a colocar a besta debaixo dos seus pés. Amém. Não exalte a besta. Ela pode destruir sua família. Mesmo você sendo crente, hein? Tomem cuidado. Eu já estive hospedada em casa de pessoas que estavam discutindo na mesa e eram evangélicos. Quem era a mulher mais bonita do Brasil no momento. E eles estavam entrando em acordo e dizendo que era um travesti que tem no Brasil. Olhem bem. O pastor estava falando na mesa que o Satanás está preparando para a vinda do anticristo, o Cristo Maitreya da nova era, que é o anticristo. E todas as áreas de pecado estão se organizando. Aqui na América está uma tremenda organização entre os homossexuais. Provavelmente o anticristo vai ser um homossexual. E eles estão aqui se organizando. Eu estava com meu filho passando pela rua e vi um painel enorme. Falei, Albert, olha atrás de mim. Ele disse, o que é, mamãe? Olha ali. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Era um painel com 2 homens abraçados. Eles estão chamando de férias gay. Convidando para uma colônia de férias. E segundo me informaram, já estão ensinando nas escolas aqui que a criancinha pode ter pais do mesmo sexo. Irmãos, quando eu não era crente, eu já tinha horror a isso. Eu era artista. E já olhava para o meu filho e dizia, eu tenho que sair deste ambiente. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ir para longe para meu filho não ser influenciado pelo homossexualismo da televisão. Este aparelho de televisão me seduziu. E eu, muito bonita, todo mundo dizia, você tem que sair da sua cidade. Com diversos títulos de beleza, fui ganhando de todas as outras misses. E eu queria então ser atriz. Acabei entrando em outros concursos. Fui embaixatriz do turismo do Brasil, Miss Espírito Santo, rainha das Forças Armadas, rainha das praias. Até que um dia eu encomendei ao guia espiritual das sessões espíritas lá de casa que eu queria ser artista da Rede Globo. E em 3 meses foi providenciado para mim um marido diretor da Globo. Eu me casei com o diretor da Rede Globo de televisão. E fui para a TV. Casada, meu casamento passou na televisão. Eu não queria dar aos meus pais o desgosto de sair de casa não casada. Eu falei também hoje com uma moça na casa da irmã Silvia. Eu fui uma boa filha. Eu fui obediente. Eu não quis dar desgosto aos meus pais, apesar de eu ainda não ser convertida. Creio que uma das razões que Satanás não pôde destruir minha vida foi porque quem honra pai e mãe é prorrogado o seu tempo de vida na terra. É um mandamento com promessa. Por isso, você que veio aqui essa noite que não é evangélico, eu nem sei se tem algum católico aqui, eu não gosto que fale mal da mãe de ninguém, muito menos da mãe do meu Salvador Jesus Cristo. Eu sei que o católico tem muito amor à mãe de Jesus. Eu também. A minha e a dele. Eu só não peço nada a ela porque eu sei que ela não vai escutar. Ela não está neste planeta. Ela está num outro mundo bem distante daqui, aguardando para voltar junto com o Senhor Jesus. Aleluia. Ela e todos os evangélicos estão lá, incluindo São Jorge, São Sebastião, que eram crentes também. Glória a Deus. Morreram por amor a Jesus. Você não pode pedir nada a eles, mas eu os honro. Eu honro o irmão do meu lado, eu amo. Eu era católica, dava aula de catecismo, ensinava os 10 mandamentos. E no espiritismo, eu era cientista, estudiosa do espiritismo. A nova era já existia, fundada aqui nos Estados Unidos por uma princesa russa, chamada Helena Blavatsky, e a maior divulgadora era a atriz Shirley MacLaine.
Eu era atriz, tinha muito contato com a literatura da Shirley MacLaine. E eu estava envolvida na Nova Era. Entrei na Globo e fiz a novela O Bem Amado, de Dias Gomes. Essa revista foi uma igreja que patrocinou em benefício do ministério que Deus colocou nas nossas mãos no Brasil. Eu tenho um pequeno ministério, muito modesto, pequenininho, e que trabalhamos só para ganhar almas. Amém. E ele doou a edição. As últimas revistas eu trouxe hoje aqui, estão na mão da irmã Silvia. E aqui tem fotos minhas no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, que eu fiz uma participação. Como rainha do carnaval, aqui com Clóvis Bornai. Aqui em jornais, o Globo, Última Hora, jornais mais importantes do Brasil. E tem foto minha na novela aqui de Miss, desfilando como Miss. Novela O Bem Amado, de Dias Gomes, onde eu fui lançada. Tinha o prefeito Odorico Paraguaçu, o Zeca Diabo, né? E que era o Lima Duarte, e tinha o Jardel Filho, Gracindo Júnior, uma boate no hotel de Sucupira, e eu fazia o papel da rival da Sandra Breia, filha do prefeito. A Sandra Breia, quando eu saí do Brasil agora, ela estava declarando estar com AIDS. Eu fiz fotos para as revistas mais importantes do Brasil. Eu tenho visto aqui na América uma tremenda divulgação da pornografia. É raro o jornal que você assiste que não esteja divulgando as modelos da revista Playboy. O Playboy dá milhões a eles para fazer essa divulgação. Lamentavelmente, eu fiz muitas capas desta revista. Eu fico com pena, porque a maioria daquelas moças não sobrevive. A maioria não chega a 30 anos. Satanás usa aqueles corpos e mata. E comigo ia acontecendo também exatamente isto. Aqui tem algumas fotos minhas de reportagem, provas, recortes de jornais, porque eu sei que a minha história é um tanto impressionante. E por isso a gente publica com datas e nomes para que você mostre às pessoas, se necessário for. No auge da carreira, eu já tinha feito O Bem Amado. Alguns filmes já tinha pisado no teatro. Lá no Brasil chama-se Show Business. Como estrela. Fui convidada para fazer então a novela O Espigão, do mesmo autor de O Bem Amado. E ali eu trabalhava com Carlos Eduardo Dolabella. E a terceira novela que eu fui chamada foi Saramandaia, de Dias Gomes. Na novela Saramandaia, eu já estava com um grande contrato na TV Globo, um alto contrato, inclusive com condições de receber um salário muito bom. Apesar da maioria das coisas que se dizem no meio artístico ser mentira, a maioria dos milhões que dizem que os artistas ganham é mentira, tem gente que paga para trabalhar na Rede Globo de televisão. Paga, tira do bolso e paga. Muitas das casas que eu fotografava, ali, sentada naqueles lugares luxuosos, nem eu sabia quem era o dono. Não era minha. Eles fazem a produção e o cenário, e a pessoa senta como se fosse a casa da pessoa. Na verdade, todo aquele dinheiro que eles falam é para fazer você ser seduzido por aquele artista. Pegar aquele artista e colocar como ídolo na sua vida. É uma idolatria. Tem gente que idolatra jogador de futebol, artista e outras coisas mais. Não é só uma imagem. E eu era uma dessas pessoas. Eu tinha até fã-clube no Brasil. Travestis, homossexuais, eu vivia cercada. Graças a Deus, hoje em dia, eu tenho ganho muitos deles para Jesus Cristo. Jesus tem transformado. É uma coisa impressionante, é difícil, a igreja tem que realmente ajudar em oração, e não é instantâneo, hein? Tá? Lembrem-se disso, hein? Não chegou, converteu, acabou. Não. Leva tempo para a libertação. Mas eu tenho visto.
Inclusive o Miss Brasil gay, do tempo que eu estava saindo do Brasil, já está casado e tem um filho. Glória a Deus. E outros, tem maquiador que trabalhava comigo, que já devolvi ele para a família, já está casado também, casou com uma moça da igreja. Muitos outros. Deus tem feito, está dando a última chance Glória a Deus. A todas as pessoas do planeta Terra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu não conhecia esse Deus. Eu conhecia o Deus do Espiritismo. Os espíritas presentes e católicos, eu não sei se tem alguém aqui espírita, mas se não tiver, eu gostaria que vocês, no próximo dia, que eu vou continuar a contar a minha história, trouxesse um espírita, trouxesse um católico, trouxesse um Nova Era, traga um padre. Eu gosto de explicar a Bíblia para os padres, não é difícil que eles se convertam. Eles estão lá enganados. E muitos deles, a maioria, ama Jesus. Traga os espíritas, eles amam Jesus também. Eu amava Jesus. Traga-os até aqui. Eu então fui para a TV Globo, casei, me separei e estava então trabalhando na carreira para vir para Hollywood, filmar em Hollywood. Agora eu vou a Hollywood pregar a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Que coisa impressionante, como Deus é soberano. Aleluia. Glória a Jesus. Eu fui convidada para fazer um filme nos Estados Unidos porque eu era muito parecida com a Marilyn Monroe. E esta atriz é mais uma prova do que eu estou falando para vocês. Ela morreu de overdose de Nembutal. Ela não era dona do apartamento que ela foi encontrada morta. A maioria do que você lê sobre artistas é mentira. Não creiam, é para iludir as pessoas. Uma outra atriz chamada Jane Mansfield era satanista na América e eu vi a foto numa revista do FBI, no auge da carreira, foi cobrado dela o preço, porque o diabo cobra caro. Ele oferece alguma coisa sem paz, sem felicidade, depois ele cobra muito alto. A cabeça foi decepada dela e do cachorro dela num desastre de automóvel. E eu era muito parecida com as duas. Eu não cheguei a vir para Hollywood, porque com 20 e poucos anos, antes de 30 anos, estava se cumprindo uma profecia feita nas sessões espíritas da minha casa desde que eu era pequena. Os guias diziam que o meu karma era pesado e que o meu destino era trágico. E que eu aproveitasse a minha vida, porque eu ia partir desta vida muito cedo para ficar junto com os meus parentes mortos. Ia ficar mesmo, no mesmo lugar, porque eram todos espíritas, todos católicos, e eu ia ficar junto com eles mesmo. E eu dizia, não é possível, eu tenho tanta saúde. E eu me lembro quando eu fui convidada para estrear o meu primeiro filme com o papel principal, que naquela mesma noite eu senti algo espetando o meu rosto. E quando eu abri os olhos pela manhã e olhei no espelho, havia uma pequena bolha na minha face, como uma picada de inseto. Eu peguei um paetê de carnaval, eu era destaque de ouro da avenida, União da Ilha e Beija-Flor. E coloquei aquele paetê em cima da pequena bolha. Alguns dias depois, eu tive que terminar o filme que eu estava fazendo com Zacarias dos Trapalhões, que já morreu. Eu tive que terminar de lado, porque aquela bolha virou o tamanho de um caroço de azeitona. No lado esquerdo da minha face. Não coçava, não doía, não era vermelho, era apenas um carocinho embaixo da carne. Alguns dias depois, aquilo empurrou mais a carne. Eu tive que interromper os contratos. Eu não pude começar nem o primeiro capítulo de Saramandaia. Já havia procurado alguns médicos e eles estavam olhando uns para os outros sem saberem o que me dizer. De repente eu fui parar numa junta médica e disse, mas o que é isso? Por que vocês estão olhando para mim desse jeito? Ninguém vai tirar esse cisto da minha face? Isso deve ter sido um cravo, uma espinha. Não era não, irmãos. Eu estava condenada a uma morte horrível. Em 3 meses, eu estava com câncer linfático no rosto. Este câncer mata
não perdoa. E aqui mesmo nos Estados Unidos, vocês devem se lembrar que há pouco tempo morreu Jacqueline Kennedy com esse câncer. E ela durou 3 meses. Não adiantou ser herdeira de Onassis e dos Kennedys. Este câncer não perdoa, mata. 3 meses. Os médicos disseram, prepare a tua vida, suas coisas, porque nós nada podemos fazer. Sabe o que é desabar tudo na tua cabeça? Pois bem, alguns dias depois, aquele caroço cresceu e ficou do tamanho de uma bola de ping-pong embaixo do rosto, aquele ovo. Eu desesperada porque eu fiquei tonta e parecia que eu não andava mais no chão. Todos os meus sonhos, eu não ia poder existir mais, eu ia deixar de existir. Eu sonhava tanto em ser artista. E o principal sonho que eu tinha, criar meu filho. Eu não ia conseguir isso. E muito terrível também era o tipo de morte que eu ia enfrentar. Morrer lúcida, porque o câncer vai matando aos poucos e a pessoa vai ficando mais lúcida. Irmãos, amigos e futuros irmãos, vocês não têm ideia do sofrimento que eu passei. Aquele caroço empurrou a carne foi esticando e abriu. E aí começou a escorrer no meu rosto pus e linfa. Eu pegava a atadura, limpava, colocava em cima. Tirei de dentro da minha casa todos os espelhos e até no azulejo do banheiro eu colocava um pedaço de pano com esparadrapo para não ver aquele ovo no meu rosto, aquele caroço que a essa altura estava aberto e tinha formado uma úlcera. Bem no meio da minha face, no meu material de trabalho, o lugar aonde uma mulher não resiste. Vocês devem ter ouvido falar que tem uma história famosa no mundo inteiro de um homem. Essa história se chama O Fantasma da Ópera. Um homem que foi queimado na metade do rosto e por causa disso ele ficou no subterrâneo do teatro a vida inteira, porque ele não conseguia olhar para ninguém mais e só queimou até aqui o pedaço da face. Um homem, imaginem, eu era uma mulher e sou uma mulher. E vocês estão me vendo? Pois bem, esta metade da minha face até hoje é uma prótese de plástico. E eu estou aqui. Eu só não sei como. E resolvi não matar ninguém como personagem dessa história se tornou um assassino. Eu ia matar era a mim mesma. E me converti no dia do suicídio. Aleluia. Eu não queria mais viver e nem quero. Eu só vivo para glorificar o nome de Jesus. A vida não me interessa. Mas eu estou contando hoje a primeira parte dessa tragédia que aconteceu comigo. Para que nunca aconteça com você, nem com seu vizinho. Você conta essa história. Traz a pessoa aqui para me ver. Eu estou contando a primeira parte. Eu não morri com 3 meses. Ninguém entendeu como. Meu organismo resistiu e o meu corpo já estava com vários lugares com a chaga. Não foi só na face, brotou na mama também e nas costas, porque esse câncer não é nas veias, não é no sangue, é na veia. A veia da pessoa apodrece e empurra para vir um caroço, empurra para fora e sai na carne. Esse câncer mata rápido, porque ele dá tumores por dentro e por fora de uma vez na pessoa. Com 3 meses, eu já estava começando a ficar cega desta vista.
O caroço já tinha formado outro do lado. E a minha boca já estava sendo empurrada cá para o lado direito do rosto. Obrigada, irmão. Eu fui a todo tipo de espiritismo. Eu fui da mais alta linha de mentalização positiva, rosacrucianismo, até maçom orou por mim. Rezou. Todo tipo de espírito, entidade, de Iemanjá a tudo que é falange que vocês possam imaginar, Chico Xavier, médiuns de todo tipo, e a minha própria mãe era o maior médium do estado do Espírito Santo. Nada deu jeito. O espiritismo me confortava e dizia: aguenta a tua cruz, minha filha. Jesus, olhem, o espiritismo fala em Jesus. Jesus carregou a cruz dele, você tem que carregar a tua. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus já carregou a cruz por você. Se você está sofrendo, reivindique seus direitos de ser feliz. Porque quem segue a Jesus tem direito de ser feliz. Jesus já carregou a cruz por você. Eu não sabia. O próprio Espiritismo me confortava nas sessões espíritas para eu aguentar o sofrimento mais ainda sem reclamar. E promessa para santo eu fiz para todos. Eu subi o Convento da Penha de joelho. Eu fui em Cristo de Porto das Caixas. Eu fui romeira em Aparecida do Norte. E nada deu resultado. Cada dia, quando eu amanhecia, eu botava a mão naquele tumor. Ele estava 1 a 2 centímetros maior. Durante a noite crescia isso. E de manhã eu dizia: por que eu ainda estou viva? Que desespero. Cada dia para mim era um sofrimento. Aquele dia demorava em passar. A única coisa que eu queria ainda prorrogar um pouco a minha vida era para ter oportunidade de ficar um pouco com meu filho. Filho único. E é filho de um empresário da TV Globo. Ele já não tinha pai, porque o homem era casado. Eu tinha um tremendo remorso disso. Mas chega num ponto que você não tem forças para resistir ao pecado. Mas quando você se converte, a Bíblia diz que nós não pecamos habitualmente. Se você peca habitualmente, você ainda não está convertido. Graças a Deus, que Deus dá sempre o escape na hora da tentação. E a igreja é um hospital onde os seres que querem ser santos estão aqui. Nós estamos lutando pela nossa santificação. Eu não sabia de nada disso, eu não conhecia a Bíblia. Eu não conhecia nada da palavra de Deus. Uma única empregada que houve na casa da minha mãe, que era crente, quando ela viu uma sessão espírita, ela saiu correndo e nunca mais ela apareceu na nossa casa. Eu falei para ela: mas Maria, vem cá, você conheceu o espírito do meu avô? Ela disse: eu quero conhecer o seu avô, que nada. Ela saiu correndo e nunca mais apareceu. Ela era até de uma Assembleia de Deus, que ela está viva até hoje, chama-se Rosa Maria, lá no Espírito Santo. Eu não sabia nada. Eu achava que eu estava certo, que Deus gostava do espiritismo. E eu ali sofrendo horrivelmente, os guias baixavam constantemente na minha própria mãe, fazendo corrente contrária, alimentando câncer. E me conformando. Por isso eu tenho pena dos espíritas, como sofrem. Traga um espírita para Jesus. O pastor vai anunciar esta semana, o próximo dia que eu vou estar aqui: traga um espírita, um católico para Jesus. Traga aqui para nos ouvir. Chegou o dia 6 de fevereiro
de 1977, quando um médico muito bondoso, chamado Elias Azulay, me ofereceu um quarto na Santa Casa para morrer, porque eu não morri com 3 meses, eu não morri com 6 meses, meu organismo resistiu, eu não morri com 1 ano, eu não morri com 1 ano e meio, e eu ainda estava viva com 2 anos cancerosa, o meu corpo coberto de chagas, eu inchada deste tamanho, porque o câncer já estava por dentro, já estava por fora. E de noite, ainda na minha casa, para meu filho não me ver gritar de dor, porque parecia que o meu corpo estava sendo rebentado e dilacerado, rasgado ao meio. Eu ia me arrastando, com a boca fazendo força, e abria a geladeira, calada para não gritar, enfiava a cabeça dentro do congelador para sentir o alívio com aquele ar gelado, para não gritar e traumatizar o meu filho. Eu usava um chapéu. Tem uma foto minha nessa revista. Uma foto da Santa Casa de Misericórdia, tirado pelo Jornal da Santa Casa, aonde eu estou com esse chapéu de palha que eu usava aqui, porque eu botava ele no rosto e ficava andando com aquilo e dormindo por causa dos bichos. Vocês vão de imaginar o ódio que eu tenho do diabo. Porque não foi Deus que fez a doença. Deus não gosta de velório, eu também não. Jesus curou todos e ressuscitou os mortos. Eu não sabia, eu curtindo aquela morte lenta. E com 2 anos, eu fui internada cega deste olho neste quarto da Santa Casa de Misericórdia. O leito, a janela da Santa Casa, uma calçada onde passavam as padiolas com os corpos dos mortos empacotados para o necrotério. E eu pensava, quando é que o meu corpo vai passar por aqui? E lá diante o muro da Santa Casa, empilhavam os colchões dos mortos. E eu pensava, quando é que o meu colchão vai para ali? E já tinham pessoas que ficavam de plantão nas proximidades, que são os donos de firmas de velório, porque sabia que o meu enterro ia ter que ser feito lá no Espírito Santo. E eles, para oferecer o cartão quando a pessoa morre. Inclusive, vários artistas tinham morrido. Tinha sido uma ceifa de Satanás entre os artistas. Na mesma ocasião, tinha morrido Maísa Matarazzo. E várias outras, inclusive uma jornalista do Jornal Nacional da Globo, que tinha morrido de câncer também. Ela tinha um cabelinho curto e se chamava Márcia Mendes. Eu estava para morrer na mesma ocasião. Foi uma ceifa do diabo. De vez em quando ele leva um monte assim de uma vez. Dia 6 de fevereiro eu já estava internada. Achei muito estranho que naquele dia a minha mãe não veio falar comigo. É porque os médicos tinham chamado a minha mãe e dito para ela dentro de um quarto que eu não duraria mais 20 dias, porque eu não estava respirando. E no outro dia eles furariam aqui para botar um tubo. Chama-se traqueotomia. Mamãe não foi naquele quarto, no meu quarto esse dia, foi para o Espírito Santo. E foi exatamente neste dia que eu entrei num desespero muito grande e comecei a ter umas ideias que eu nunca tinha tido antes. Eu pensei, mas não é possível, será que não tem um santo que possa prorrogar a minha vida? Será que não tem uma imagem? Será que não tem um médium, uma entidade, alguma coisa? E de repente eu me lembrei que este planeta Terra é tão pequeno, que se você tomar um foguete e sair da Terra, você passa pela Lua, passa pelo Sol, e se você olhar, você nem vê mais a Terra, muito menos os homens. E se você continuar seguindo, você vai dar na constelação de Órion, e se você olhar, nós habitamos na Via Láctea, onde o miolo dela tem mais de 250, mais de 300 milhões de sóis maiores que este nosso que a gente vê. E foi quando eu comecei a ter essas ideias naquele quarto. E eu disse, curiosa, que a Lua, nem o Sol, nem essa galáxia não se chocam. Será que alguém fez isso? Será que alguém fez as estrelas? Aleluia. Se alguém fez o universo, só este alguém poderia me curar.
Nenhum outro Deus conseguiu. Eu fui tão fiel a eles e não houve jeito. Mas se tem alguém que criou o cosmo, o universo, este pode me curar, porque ele faz com que o sol não se choque. Eu falei, mas a ciência chama isso de acaso. Será que realmente é o acaso ou existe uma mente por detrás desta organização fantástica? Então foi quando eu pensei, se existe, eu vou tentar com este último fôlego, porque amanhã eu não vou poder falar mais. Eles vão furar aqui. Então eu vou tentar pela última vez. Se existe, será que me responderia? Eu sou tão pequena, ninguém lembrava mais de mim nem na carreira artística. Eu já tinha sido substituída, os namorados tinham desaparecido, ninguém se recordava mais que eu tinha sido tão linda. Mas será que esse Deus me enxergaria? Mas eu vou tentar. E foi quando tinham duas pessoas dentro do quarto e eu levantei a mão para o teto e pela primeira vez eu não falei para uma imagem de santo que eu era devota. Pela primeira vez eu não falei para um médium incorporado. Pela primeira vez eu falei para o ar. Eu disse, Deus, oh Deus, será que tem um Deus? Se tem um Deus, me cura. Agora tem que ser amanhã, Deus, eu te desafio. Porque se for depois da manhã, eu não acredito mais. Amigos e irmãos, Deus não condena a medicina. Nós temos na Bíblia um livro escrito por um médico, Dr. Lucas. Também Deus não condena o remédio. Nós vemos ali que o rei Ezequias recebeu uma pasta de figo, de folhas de figo, sobre a enfermidade. Mas no meu caso, foi assim como eu vou contar para vocês. Eu sei que cada caso é um caso. Agora, o meu caso não tinha esperança, não tinha chance. Eu não conhecia nenhum crente, eu não tinha a palavra de Deus. Deus teve que fazer uma manifestação sobrenatural fantástica. Eu já havia, durante 2 anos, tomado todo tipo de remédio e não fazia o menor efeito. Mas no meio daquela noite, eu fui impelida a sentar no leito. E quando eu sentei no leito, que eu olhei em frente, com este olho, porque este estava cego, a boca e o nariz estavam aqui na altura da orelha. Mas quando eu sentei no leito, que eu olhei em frente, eu não estava mais na Santa Casa de Misericórdia. Eu estava viajando pelo universo, pelo meio das estrelas do Deus que eu desafiei. Vocês já ouviram falar em 2 Reis? Em Elias, que foi tirado da terra de uma carruagem de fogo. Na minha Bíblia já tem essa tradução com o nome de carros de Deus. Eu fui na rua que Elias foi tirado da terra, ou arrebatado. Eu passei por essa rua em Israel. Vocês já ouviram falar também no Salmo 68:17, que diz que os carros de Deus são milhares de milhares e o Senhor Deus está entre eles como em Sinai no lugar santo. E em Isaías 66:15, onde diz que o Senhor Jesus virá em fogo e os seus carros à sua volta girando como um torvelinho. Tem carros no universo. Aleluia. Enoque foi tirado em 1 também. Cantares 6 também fala. Pois eu estava viajando dentro de um carro de fogo. Amém. Dentro de um carro de Deus, e havia na minha frente uma enorme janela, por isso que o livro de Ezequiel fala como se fosse um olho, e pelo vidro eu vi que eu estava viajando pelo cosmo, pelo universo ou o céu. Haviam anjos à minha volta, seres, ou seja, seres celestiais à minha volta, e eu olhei em frente e de repente eu senti como um banho, como um bálsamo, como uma descarga de energia na minha pessoa. E foi quando aquilo se repetiu algumas vezes e eu percebi que era alguém querendo se comunicar comigo por sensações.
E foi quando eu me lembrei que eu tinha desafiado o Deus que criou as estrelas. E a primeira coisa que eu disse foi: Deus, é o Senhor? Então o Senhor existe? E a primeira coisa que eu perguntei a ele foi: por que o Senhor quer me matar? O que eu te fiz? Por que o Senhor me fez tão linda e me destrói desse jeito? Não só a mim, como tantas outras pessoas que eu vejo sofrendo tanto. Por que o Senhor fez isso? Só que ele não respondeu com palavras, ele falou por sensações. E vinham novamente aqueles banhos, aquela paz tão extraordinária que eu jamais tinha sentido igual em toda a minha vida. E foi quando eu percebi que ele não falava com palavras. E eu disse: então vamos fazer o seguinte, eu falo e o Senhor continua a responder desse jeito. Será que eu te ofendi em alguma coisa? Mas eu nem sabia que o Senhor existia. Será que foram os abortos que eu fiz? Mas eu te peço uma coisa, me dê uma chance. Se o Senhor me curar e me deixar curada lá na terra e me deixar criar meu filho, eu te prometo, Deus, que eu vou te defender aonde quer que eu vá. Eu tenho feito isto. Apesar das lutas, apesar de quando eu vou pisar num lugar, o Satanás levanta sempre o joio para levantar alguma suspeita. Mas quando começa, aqueles que têm o Espírito Santo percebem. Aqueles que não são crentes, são crentes. Até eles entendem a minha sinceridade, porque eu gosto de olhar para as pessoas. Deus conhece meu coração. Eu não contei um terço do que eu sofri. Nem dá para contar. Eu conto por menos. Quando eu falei isso, houve um estalo, pá, um estrondo, como se dentro do meu ouvido estourasse. E instantaneamente, eu apareci sentada no leito da Santa Casa de novo, num estalo, como se eu nunca tivesse saído dali. E foi quando eu falei: que sonho lindo que eu tive. Eu quero continuar sonhando, mas nesse momento o estalo foi audível na enfermaria toda. Enfermaria, professor Rabelo. E eu ouvi o salto do sapato da enfermeira vindo correndo pelo corredor. E ela abriu a porta e falou: Marta Anders, que estrondo foi esse aqui? Tava penumbra, o quarto, a janela aberta por causa do calor do Rio de Janeiro. Eu falei: não sei. E eu não queria conversar com ela, porque eu queria emendar o sono e continuar sonhando. E queria pedir para nunca mais acordar, para enfrentar mais um dia com aquele sofrimento. Botei a perna para cima, porque eu fui devolvida com a perna para baixo. Sentada no leito, eu botei a perna para cima e emendei o sono. Mas acordei de manhã com a maçaneta da porta abrindo. Era a equipe de rotina da Santa Casa que vinham me tirar sangue bem cedo. Falei: estou acordada, que desespero. Foi tudo um sonho. Fiquei de cabeça baixa sentada, estiquei o braço para eles amarrarem aqui, para colocar a agulha, que chama-se butterfly, porque eu praticamente não tinha veias mais. Já tinham me dissecado toda e tinham que colocar na minha veia uma agulhinha que dá injeção em bebê. Só que eles não me tocaram. E eu esperei alguns segundos. Resolvi abrir este olho para ver por quê. Quando eu abri, eles estavam encostados na parede, olhando para mim apavorados. Eu falei: o que houve? Aleluia. E a primeira coisa que eu fiz foi vir com a mão no rosto. Tinha medido a doutora Vera Reis os tumores da minha face na véspera, 10 centímetros de altura pela fita métrica. Pois naquela hora, quando eu botei a mão, ela traspassou o rosto e tocou no nível da face. Eu tirei a mão, a atadura caiu no meu colo. Era uma atadura de cesariana, que eu tirava dura de pus, mas quando eu passei este olho, eu vi que a atadura estava limpa. Quando eu virei de lado a janela da Santa Casa e o muro, o olho estava pegado aqui. O nariz e a boca estavam no lugar. Eu abri o olho e enxerguei, e todas as chagas haviam desaparecido.
querer, eu entrei numa regra deste livro. A Bíblia diz, e Paulo que escreveu em Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu evoquei o nome do Senhor. Eu desafiei, ele diz, fazei prova de mim. Na hora eu botei a mão na cabeça e dei um grito, eu gritei, Deus existe! Eu não gritei, estou curada. Eu gritei, Deus existe. Porque Ele existindo, todas as coisas são possíveis. Saí gritando pela Santa Casa, eu não vi mais aquelas pessoas. Saí gritando e eu dizia, Deus existe, Deus me curou. E eu só me lembro dos flashes de fotos dos médicos correndo com câmeras, tirando fotografia, porque eles tiveram a maior surpresa. Foram chamados onde estavam, porque mal queriam vir me ver, porque eles estavam sofrendo muito comigo de me olhar. Mas foi um tal de aparecer médico de repente, e toca tirar fotografia, e toca tirar retrato, e eu só vi os flashes. E eu encostada na parede dizia, Deus existe, Deus existe. A minha mãe lá no Espírito Santo não acreditou que eu estava curada, porque ela tinha ido naquele dia, quer dizer, no outro dia, tinha um dia que ela tinha chegado para preparar o velório. Ela ficou lá esperando, pensando que fosse uma melhora repentina e que eu pudesse morrer de repente. E os médicos também, apesar de ter tirado muita foto, só que isso aconteceu em 1977. Começou ali o meu testemunho. Ali eu fiquei conhecendo que Deus era uma pessoa, é uma inteligência, é um ser supremo, é o que criou o universo, criou o cosmos. Eu tomei conhecimento disso e 8 anos depois eu pude ter uma oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente dentro da minha sala, que eu vou contar no futuro para vocês. Mas eu saí dali 15 dias depois, daquele hospital não me deram alta. Eu aluguei um apartamento por telefone para pagar em 30 dias. Aluguei um apartamento de 2 quartos, porque eu não tinha um tostão mais para nada. Os últimos meses, eu já estava até roubando remédios. Eu cheguei a roubar uma caixa de Glucantime no Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. O táxi não me cobravam mais, eu não tinha nada. Então eu aluguei aquele apartamento para alugar 2 quartos para estudantes. Pagar o aluguel e eu ia dormir na sala com meu filho. E eu fugi da Santa Casa. E cheguei no apartamento muito feliz eu estava. Porque estava viva e sabia que Deus existia. E que Ele ia fazer o resto. Ele ia completar o que Ele começou. Preparei os quartos, mas não tinha nada ainda. Então eu fui para a janela, botei a mão, olhei para o céu estrelado e disse, o Senhor fez eu viajar como um astronauta. Agora eu gostaria que o Senhor providenciasse comida para mim, para o meu filho e para a Deolinda, que era irmã de criação. Amanhã, por favor, porque nós não temos o que comer. E eu dormi aquela noite no chão com Albert e Deolinda enrolada em lençóis. E acordei de manhã com um grunhido, gru, 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 não sabia o que era. Quando eu abri os olhos, que eu olhei para a janela que eu orei estava repleta de pombos. Sabe, os pombos do condomínio foram para minha janela. Quando eu olhei os pombos, eu falei, Deus mandou pombo. E eu vou comer pombo. Albert traz milho. Deolinda traz milho. Botamos uma sacola no braço, ela encostou de um lado e eu de outro. E com isso aí você lembra que Deus mandou codornizes para o povo hebreu. Amém. Vou dizer, para mim Ele mandou pombo, tudo bem, eu comi pombo. Eu botei milho na janela. Quando o pombinho vinha, eu pegava o pombo, torcia o pescoço e enfiava no saco. Quando tinha uns 10 pombinhos, eu depenava, cozinhava com bastante pimenta do reino. Demora em cozinhar que a carne é gica. A carne é dura, as coxinhas ficavam desse tamanho depois de cozida. Eu comia aquelas coxinhas, comia aquele caldo com pirão e o suor escorria na fraqueza. Albert tomou muita mamadeira de pombo. A Deolinda comia
comi arroz de pombo, pirão de pombo, e a imprensa começou a me procurar. Me chamavam da moça que ressuscitou, a mulher que foi ao céu, a mulher que falou com Deus. E eu oferecia para eles farofa de pombo e eles comiam pensando que era galeto. Naquela mesma janela aconteceu mais um fenômeno, que foi a minha terceira oração. Eu disse: Deus, agora o Senhor tem que me explicar aonde está a verdade, a religião certa, porque eu tenho que te defender. O Senhor já resolveu o caso, me curou, já me deu comida, estou comendo pombo, está ótimo. Agora, aonde está a religião certa? A essa altura já tinha uma beliche que eu alugava para estudantes do quarto, pagava o aluguel, comprei beliche a prazo. Quando eu virei, que eu orei isso, que eu saí, eu vi um livro preto sobre a cama dos estudantes. Pensei que era deles, não abri. Mas na segunda, terceira, quinta ou sexta vez, não me lembro, porque isso repetiu muitas vezes, quando terminei de orar, que eu virei, falei: não, mas quando eu entrei no quarto não tinha livro nenhum na cama. Eu vou ver que livro é esse que aparece no mesmo lugar, dessa mesma maneira. Quando eu peguei o livro, no meio do caminho, eu falei: ih, uma Bíblia! Que isso? E eu segurando, falei: ih, aquele negócio que os crentes andam debaixo do braço. Irmãos, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser crente, viu? Nunca. Quando eu segurei, que eu abri, as páginas estavam coladas. Deus materializou, fez vir à existência uma Bíblia para mim. Glória a Deus. Eu comecei a ler e não parei mais. Até hoje. Eu fui para casa. Contei para vocês que a primeira oração foi da cura. A segunda que eu fiz foi por comida. Pedindo a Deus comida, e a minha janela ficou cheia de pombos. E eu comecei a comer pombo. A minha terceira oração foi pedindo a Deus onde estava a verdade. E Ele fez surgir, ou seja, tornou físico uma Bíblia para mim. E aquela Bíblia, Glória a Jesus. eu tenho Aleluia. até hoje na minha casa. Depois eu vim entender que esse testemunho é um testemunho judaico. Porque a minha família de pai e de mãe são judeus. Eu vim descobrir isso lá em Israel. Porque o judeu é difícil de você evangelizar. Você tem que orar por ele. Ore pelos judeus. E o Espírito Santo faz a obra. Comigo teve que ser assim. Teve que Deus fazer sinais e maravilhas. E eu, sofrendo muito, eu comecei a ler aquela Bíblia sozinha. Sofrendo muito, irmãos. Vocês sabem o que é efeito colateral de cobalto? Eu não sei como alguém pode tentar maltratar ainda uma pessoa que sofreu o que eu sofri. Eu não teria coragem. Eu não teria. Irmãos, o que eu tomei de cobalto, você não tem ideia. O cheiro de carne humana queimada impregnava no meu nariz e não saía. E vocês sabem o que é a quimioterapia? É uma química que coloca na veia do paciente canceroso. E que quando ele não morre do câncer, ele morre da quimioterapia. É uma química. Vai entrando na veia, gelando as veias e destruindo tudo que tem no caminho, inclusive sua resistência. E eu acordava de noite, sem forças. A sensação de vômito que dá na pessoa que toma quimioterapia é tão tremenda, é tão horrível, que é uma sensação contínua de vômito que não para. Então eu tinha aquelas sensações de vômito e eu segurava o meu filho aqui para eu ter alguém perto de mim, porque a minha família lá no Espírito Santo não vinham para cá, cada um estava cuidando da sua vida e eu sozinha. E eu tinha que me segurar pelo corredor, abraçada e arrastando o Albert com as pernas arrastando no chão, meu filho. Mas para eu ter alguém querido perto de mim, para não ficar só. E eu chegava na banheira, do banheiro, e eu ajoelhava e vomitava, 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 vomitava. E às vezes, desmaiava ali em cima, com a boca ali em cima do parapeito da banheira. E o vômito dentro da banheira.
o Albert dormindo aqui. E quando eu terminava de vomitar, eu dizia, mas Deus existe. E Ele me curou. E Ele vai completar esse trabalho. Ele vai completar isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Os médicos foram lá em casa e disseram que eu tinha que continuar tomando a quimioterapia e o cobalto. Não acreditaram. Acharam que aquela cura tinha sido uma melhora repentina. E que tudo ia voltar. De repente, a minha mãe, que estava lá no estado do Espírito Santo, que tinha ido buscar a família para despedir e preparar o velório, ela nem veio. Falou, isso foi uma repentina melhora, é a melhora da morte. Coitada da minha mãe, sofrendo muito, eu tenho tanta pena dos... Tenha misericórdia deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Salve os espíritas, salve os católicos, Senhor. Eu ali continuei indo. Eles iam me buscar em casa, e mais cobalto, e mais quimioterapia. E eu dizia, Deus existe, eu estou curada. Eu falei com Deus, eles não acreditavam, sorriam um para o outro. O médico, a mãe tinha morrido de câncer, ele sabia que era impossível alguém ficar curado. Agora, com esse tipo de câncer, não tem jeito. Contei para vocês que a própria Jacqueline Kennedy morreu com todo o dinheiro, toda a fama, em 3 meses com esse tipo de câncer que eu tive. Chama-se câncer linfático, linfossarcoma. Os médicos não acreditavam. E eu ali naquele hospital, eu ia de dia, voltava de tarde, tomando quimioterapia, até que um dia foi morrendo todo mundo na enfermaria, só fiquei eu. Eu falei, o senhor não está vendo que morreu todo mundo, eu estou aqui, vocês não vão conseguir me matar. Deus me curou e eu sou imortal, porque vocês querem andar seguro, agora anda comigo. Um dia eu levantei da quimioterapia, saiu a agulha, eu puxei. Quando eu fui saindo pela porta, eu ouvi um médico entregar o plantão ao outro. E o outro dizer, qual é a dose da Sônia Marta Anders? Aí ele disse, qualquer dose, ela vai morrer mesmo, não tem jeito. Aí eu apareci e disse, o quê? Vocês ainda estão pensando que eu vou morrer agora, que vai voltar tudo? Pois eu vou pro... Aí eu comecei a chorar e disse, eu vou embora agora e não piso mais aqui. Vocês vão ver. E fui embora. Nunca mais voltei. Me lembro que quando eu desci no Instituto de Hematologia, eu fiz assim com a mão e caí de joelho. Eu estava com uma calça comprida de veludo vermelho, lá, os 2 lapos no joelho saíram da calça por causa do peso do corpo, por causa do efeito colateral da quimioterapia. O nariz, carne humana queimada, porque eles me fechavam dentro de um lugar cheio de tijolos de aço e aplicavam os cobaltos em vários lugares do meu corpo. O cobalto queima, assa a pessoa. E eu saía dali com aquele cheiro de carne humana queimado. E o médico que me dava o cobalto chamava-se Dr. Vilelas Pedras. E ele virou para mim e disse, prepare tudo, minha filha, você não vai sobreviver. Ninguém sabe como que você ainda está viva. Prepare suas coisas, entrega seu filho para alguém. Irmãos, eu não fui mais no Instituto de Quimioterapia. Eu não fui mais no Dr. Vilelas Pedras. E eu fui chamada para fazer um show de Chico Anísio na televisão. E botei o cabelo aqui em cima e escondi o rosto. E fiz só com a metade da face. Fiz o quadro e com a mesma roupa que eu fiz a cena, eu tomei um táxi e fui no Dr. Vilelas Pedras. E disse, olha, doutor, você lembra de mim? Ele disse, você não é aquela? Eu falei, sou, eu estou viva, tá vendo? Ele levou um susto porque eu estava com a roupa da TV Globo. Eu fui no outro médico também. Ele ainda, eu me lembro, que ele disse, então de hoje em diante eu sou teu fã. Pois bem, esses médicos, a maioria deles já morreu e eu estou aqui. Glória a Deus. O doutor Vilelas Pedras já morreu. E eu estou aqui. Glória a Deus. Para a vergonha do inferno. Glória a Jesus. Quando alguém se converte, Jesus destrói o karma. Aleluia. Muitas pessoas
da imprensa iam lá. Começaram a me procurar. Eu comecei a falar em Jesus Cristo antes de me converter. E eles me chamavam de noiva de Cristo. E sinais começaram a acontecer na minha vida. Nos camarins, nos sets de filmagem. Fogo começava a surgir onde eu sentava. Pegar fogo nas coisas. A luz piscava, estourava. Às vezes as pessoas diziam: a Martha Anders vem aqui, então me avisa antes que eu vou desligar todos os aparelhos elétricos. Uma batalha espiritual se travava entre duas forças opostas. O reino de Lúcifer e o reino do Senhor Jesus. Por esse testemunho. E às vezes a guerra era tanta entre anjos e demônios que tinha manifestações no mundo físico. E a essa altura eu, continuando espírita, porque eu não sabia, não tinha sido evangelizada. E muitas vezes eu gravava a voz dos espíritos. E colecionando imagens de santos. Irmãos, os vizinhos me davam santo. Eu catava imagem no meio da rua. Eu comprava nas lojas. E eu tinha tanto santo em casa. Eu fui botando pelas paredes, pelo chão. Eu tinha tanto santo, tanto, que eu tinha até o São Bom Ladrão. Eu tinha o Santo Antônio para casar. Por isso que eu não casava. Eu amarrava ele no barbante e botava ele no copo de cachaça de cabeça para baixo. E ficava olhando. Quando a cachaça ia evaporando, eu dizia: Santo Antônio está bebendo. Quando ele estiver bêbado, ele me dá um marido. E eu namorava aqueles rapazes bonitos e não conseguia ser feliz. Quando eu pensava que tudo estava dando certo, desabava o namoro e acabava tudo. O Satanás não deixa ninguém ser feliz. Você só é feliz quando conhece Jesus. E aí não depende de namorado, nem fama, nem beleza e nem dinheiro. É a alegria que vem do Espírito Santo. Não se explica, não tem explicação humana esta alegria. Com dinheiro, sem dinheiro, você está reinando com Cristo. Eu não montei o show mais luxuoso do Brasil sem telefone, sem carro? Reinando com Cristo, glória a Deus. Aleluia. Uma vizinha de Belo Horizonte fazia pior com o Santo Antônio que ela tinha. O Santo Antônio dela, quando ela não era crente, ela cozinhava ele no feijão. E a simpatia que ela fazia, tinha que cozinhar o Santo Antônio no feijão e chegar perto da panela e bater com o pé no chão 7 vezes e dizer: Santo Antônio me dá o marido, Santo Antônio me dá o marido. E ela fazia. O mundo jaz no maligno, nem sonha as bênçãos que Deus tem quando a pessoa se converte, de restaurar um lar, de fazer um casamento feliz. Eu só vi até hoje casamento feliz no meio evangélico. Aleluia. Eu fui numa casa que era um carinho entre o casal tão grande que um chamava o outro de Mo, Mo, Mo. Eu pensava que o nome dele era Irmão Mo. É porque um chamava o outro de Amor. Amor, amor, amor. Como diz a pastora Jussara, é uma coisa tremenda. A gíria evangélica da igreja é uma coisa tremenda. Mas o casal crente, glória a Deus, é uma bênção. Que maravilha, eu não tinha isso. E santo, sabe de quem que eu era devota também? De Santa Edviges, a santa dos endividados. E é mesmo. Eu não conseguia parar de pagar as dívidas. Dívida em cima de dívida. E eu tinha na minha casa
todos esses santos. E eu tinha também na sala uma igreja católica apostólica romana, um oratório do tamanho desse púlpito. Tem uma foto dele na revista, um oratório que era uma igreja católica apostólica romana dentro da sala. E 8 anos se passaram e eu tinha isso tudo dentro da minha sala de visitas. E ainda, apesar de ler a Bíblia, de saber que Deus curou, mas como ninguém me evangelizou, ninguém me explicou a Bíblia, eu ainda tinha esses objetos dentro da minha casa. Eu tinha imagens de tudo que é santo. Eu tinha Cristos de 1 metro de altura. E eu tinha esta igreja católica do tamanho deste púlpito, com uma ponta da minha altura com cruzes. Eu tinha terço enorme dentro da sala. E nas portas abertas, dentro tinha outra coleção de imagens. Eu tenho aqui uma fotografia desta igreja católica, da própria igreja mesmo, que eu quero mostrar para vocês. Aqui está, é da minha altura a igreja. Um peso muito mais pesado do que esse púlpito, porque era de cerejeira entalhada. 8 anos depois da cura, com o rosto deformado, eu não aguentava. Tinha tentado diversas cirurgias para pelo menos melhorar o aspecto da face. E nada tinha dado certo. Cada vez, quando a medicina tocava, piorava a medicina dos homens. Cada vez piorar, chegar a botar ovo, um ovo aqui dentro, um caroço. O rosto caiu, a boca, começaram a injetar silicone. Eu fiquei com o rosto muito pior ainda. E vocês já viram a história do fantasma da ópera, um homem que queimou só uma parte do rosto e ficou morando embaixo do teatro e se tornou assassino. Pois imagine, eu era uma mulher, uma moça, e com aquele rosto deformado, o desgosto tão grande. Quando eu tive que jogar o cabelo para cima e sair andando na rua, que as pessoas olhavam para mim com horror e com pavor. Então eu cobria o rosto, cheguei a fazer mais uma novela, O Pulo do Gato. Aqui tem uma foto minha com Cadu Molinero e Jorge Dória, que trabalhamos nessa novela das 10 horas da TV Globo. E aqui está uma reportagem, o rosto marcado da bela Marta Anderson. Meu nome artístico era Anderson. Aqui do lado eu, Silvinho, Elke Maravilha, Jesse Valadão. Sendo que Silvinho morreu de AIDS. E você vê que meu rosto já está triste. Eu não conseguia mais sorrir. Eu passava muita pintura em cima, bem branca para disfarçar, mas não tinha jeito. Quando eu chegava em casa, que eu olhava, era um desgosto muito grande. Aquilo foi me dando uma depressão profunda, apesar de sinais acontecendo, sinais tremendos, que eu vou contar alguns deles para vocês amanhã, mas assim mesmo eu marquei o suicídio para o dia 9 de julho de 84, quando eu ia me atirar do 11º andar do condomínio Recanto do Lazer, estrada do Pau Ferro 155 em Jacarepaguá. Eu tinha ido de Copacabana para morar lá. Era um condomínio de 2 blocos de 200 apartamentos. E quando eu cheguei ali, eu já tinha horror a crente. Quando um crente vinha por um lado da rua, eu atravessava o outro lado. Amanhã eu conto a vocês por que eu estava com tanto pavor de crente. E neste condomínio morava uma família evangélica única. E era da igreja que eu mais tinha horror. Viu como a gente paga a língua? Viu? A igreja, eu amo todas, mas sinceramente eu tenho um quê muito especial com a Assembleia de Deus. Deus sempre me coloca para as maiores bênçãos dentro da Assembleia de Deus. E eu tinha horror. Esta senhora era de uma igreja Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, do pastor Túlio Barros. E quando eu entrei no condomínio, que eu vi aquela mulher,
com a Bíblia. Ela descia e subia o elevador de Bíblia, ela ia na padaria de Bíblia, mas eu não sabia que era Bíblia, porque a Bíblia dela era marrom. Então eu pensava que era uma rapadura. E eu dizia, que aquela mulher anda de rapadura de cima para baixo? Não era não, irmãos, era uma Bíblia que ela não soltava, era grudada aqui nela. Aquela saia comprida, aquele coque desse tamanho, pálida, amarela. E eu dizia, ih, já vem crente. E quando eu entrava no elevador, que eu dava de cara com essa crente, eu saía, virava as costas e tomava outro elevador. Ela algumas vezes tentou falar comigo, e eu não deixava. Eu saía. Eu dizia, não quero nem ouvir. Quando esses crentes falam comigo, me dá uma dor de cabeça, me irrita. Claro, eu era cheia de demônios. Os demônios convulsionam dentro da pessoa. Por isso que eu dou muito glória a Deus quando alguém chega a vir numa igreja. Esse já está na hora de ser colhido mesmo. Esse está na hora de entrar para a família de Jesus. A gente não deve deixar sair sem confessar Jesus. Porque eu nunca iria numa igreja. Nunca. Eu tinha horror. Era igual o apóstolo Paulo, combatia o cristianismo. Até que ele viu Jesus. E eu vou contar hoje para vocês o começo do que aconteceu na minha sala. Com todos aqueles santos dentro da sala, devota de Aparecida como eu era. Com os guias espirituais que diziam que estavam na sexta esfera de luz no reino espiritual. Eu estava numa depressão tão profunda que eu ia me atirar do 11º andar, quando na véspera eu estava chorando, era o dia 8, e o meu filho chegou da escola e disse, mamãe, por que a senhora está chorando? Eu falei, Albert, não é nada, meu filho. Ele disse, mamãe, não chora não. Aconteceu com a senhora igual com um sujeito chamado Jó. Falei, onde você leu sobre isso? Ele disse, não, deixa eu contar para a senhora. Existe um sujeito chamado Jó que sofreu igual a senhora. Ele também era cheio de chagas. E um dia, mamãe, Deus curou Jó. O mesmo Deus que curou a senhora. E depois ele deu 7 vezes tanto a Jó. Aleluia. Naquela noite eu parei de chorar. Foi a única pessoa que pregou o evangelho para mim. Meu filho, que nem crente era ainda. Foi o Albert. Mas, apesar daquela noite eu ter sido confortada, chegou o dia, a hora do suicídio, que era no outro dia. A depressão novamente me invadiu e eu ia me atirar do 11º andar do prédio. Então, eu rezei em cada imagem, em cada santo da minha sala, no dia 9 de julho, e esperei escurecer para me atirar do 11º andar daquele prédio. O desgosto do suicídio é muito grande. Se tem alguma pessoa aqui dentro pretendendo se suicidar, porque Deus costuma trazer nos meus trabalhos pessoas com ideias suicidas, nos procure, não saia daqui sem nos procurar. A depressão era muito grande, o desgosto. E foi quando chegou a noite da morte, eu dentro do quarto escrevi um bilhete despedindo do meu filho. Coloquei sobre a mesa e fiquei andando para lá e para cá, igual na noite do hospital, onde no outro dia iam fazer a traqueotomia no meu pescoço. Na cozinha, a Deolinda lavava panelas, é a minha irmã de criação, que estava comigo. E o Albert desceu para brincar no playground, e eu tinha acendido vela para as almas. E eu tinha rezado em todos os santos que eu possuía. E ainda assim, a depressão piorou. E eu dentro do quarto andava para lá e para cá, quando escureceu. E quando eu ia me atirar, passar do quarto, pelo meio dos santos e me jogar do 11º andar, toca a campainha. E eu pensei, mas quem é que veio aqui atrapalhar meu suicídio? Será que eu não consigo nem me suicidar em paz? Eu preciso ter paz. Eu estou curada, mas eu sou infeliz. Eu estou deformada. Eu não quero viver. Será que não vão me deixar morrer? Quem é que veio aqui me incomodar essa hora? Eu ia me atirar. Quando parei e disse, eu vou tentar olhar na porta para ver quem é. Fui andando pelo corredor.
E quando eu cheguei na porta, que eu olhei pelo olho mágico, quem estava do outro lado da porta? 4 crentes. Glória a Deus. E eu conheci que era crente porque, pela cara, todos os 4 estavam olhando para o olho mágico e rindo. Eu falei, essa gente que vive rindo, o que eles vieram fazer aqui? Atrapalhar meu suicídio. Aí abri a porta e falei, o que vocês querem? Aí eles disseram rindo, você aceita uma oraçãozinha? Aí eu pensei na hora, se eu não deixar esse povo orar, eles vão ajoelhar aqui na minha porta. Eles vão fazer essa oração aqui, essa gente grita, fala alto, reza, levanta, ajoelha. E vive dando glória a Deus e aleluia o tempo todo. Se bobear, eles vão fazer um culto aqui na minha porta. E se bobear, vão até pedir oferta na minha porta. Hoje em dia eu vivo de oferta. Cuidado quando você falar alguma coisa. Eu falei, eu vou deixar eles entrar um pouquinho, mas que enjoa, essa gente não sossega, como é que eles adivinharam? Eu devia ter pesquisado esse Deus deles um pouquinho melhor, esse Jesus que eles tanto falam. Aí abri a porta, eles foram entrando e deram de cara no fundo do corredor com um Cristo que eu tinha, que era a maior imagem que eu possuía. 1 metro de altura com olho de vidro. O rapaz olhou para o Cristo com olho de vidro e o olho de vidro olhou para ele. Aí eles não se entenderam. Eu senti, e aí eu me lembrei, crente não gosta de santo. Ah, se esses crentes falar alguma coisa contra as minhas Virgens Marias, contra as minhas mães de Jesus, contra os meus São Sebastiões, eu vou botar esses crentes para fora. Aí eles olharam a santaiada pela parede. E os santos todos, eles olharam e deram comigo de novo e riram. E não falaram nada contra os santos. Só disseram assim, tem um outro lugarzinho pra gente orar? Um lugarzinho um pouquinho menos abafado do que esse? Aí eu falei, tem o meu quarto. Entramos pra dentro do quarto. Uma pessoa se colocou à minha direita, uma senhora para a esquerda. A outra veio andando para trás de mim e foi a primeira vez que eu tive medo dos crentes. Falei, o que essa mulher vai fazer nas minhas costas aqui? Aí eu olhei de lado assim e falei, ih, pronto. Ela ficou atrás de mim. Aí eu olhei para o rapaz, ele disse, você não quer aproveitar a oportunidade e aceitar Jesus Cristo como seu suficiente Salvador? Eu falei, Salvador de quê? Eu já tenho Jesus. É isso que o católico pensa, o espírita pensa. Eu já tenho Jesus. Tudo bem, você ama Jesus, mas você não segue. Nós vamos te ensinar a seguir. E eu vou aproveitar para dizer para você o que é salvar. Salvar. Olha o que Jesus veio fazer com a gente, hein? Dar um novo nascimento, colocar dentro de você um espírito novo. Você vai ser imortal, ou seja, vai ter a vida eterna. Nunca mais, no dia que morrer, não vai para o Hades, não vai para o Sheol, que é a mesma coisa, não vai para futuramente o inferno, que ainda não foi inaugurado, vai ser inaugurado pela besta, pelo anticristo e pelo falso profeta. Você vai ter a vida eterna, a imortalidade, vai ser liberto, protegido do perigo. Eu soube que houve um terremoto aí e que a única casa que não caiu foi a do pastor. Me contaram que esse terremoto parece que foi em Miami. O Carlinho que estava me contando isso. Protegido do perigo, segurança, você vai ser seguro aonde pisar. Você vai ser curado, porque está escrito na Bíblia, eu sou o teu Deus que te sara. Você vai ser um ser completo, total, inteiro, próspero. Ele não está dizendo que você vai ser rico, mas o que você precisar vai ter. Se você lutar e orar e trabalhar muito, você vai conseguindo as coisas devagar. É de glória em glória, não é loteria esportiva. É de glória em glória, para você aprender a subir cada degrau. Tá? Mas ele não vai te deixar faltar nada. E se faltar carne, ele manda pelos corvos, como mandou para Elias. Se faltar o dinheiro, alguém vai te dar.
vai brotar do chão, ou vai aparecer um emprego. Se você estiver doente, alguém vai levar uma cesta de compras, porque durante 6 meses depois que eu me converti, eu recebi compras. Não sabia quem mandava, e mandavam na minha porta uma sacola com macarrão, com óleo, até eu poder trabalhar e comprar. Deus tem a promessa de te alimentar. Ele não está dizendo que você vai ficar rico, mas você vai prosperar. Você já notou que não tem mendigo em porta de igreja evangélica? Eu, quando era católica, eu juntava as moedinhas, porque os mendigos ficam tudo na porta da igreja católica. Eu ia jogando as moedinhas nas latinhas. Que Deus é esse que permite aquela miséria na porta? Nós não. O crente entra, às vezes mendigo se converte. Daqui a pouco ele já está com um terninho, pode ser feito até à mão. Daqui a pouco ele já está com a biblinha na mão, está arrumando um emprego e trabalhando. E você vai estar seguro, e o dia que partir da terra, vai morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Carruagem de fogo vem te buscar. O Espiritismo te fala que você vai morar no nosso lar. É o mundo espiritual que tem aqui mesmo, e vai mesmo. Chama-se na Bíblia Hades ou Sheol. Isso é o que o Espiritismo promete, mas o que a Bíblia promete é que quem não é evangélico vai para o Sheol mesmo. Mas quem é, já passou da morte para a vida, viaja e vai morar lá no paraíso, junto com Maria, mãe de Jesus, São Sebastião, São Jorge, que eram homens crentes. Eu não tenho nada contra São Jorge, contra São Sebastião. Você não pode usar uma imagem dele, com o nome dele. Você vai morar no paraíso. O paraíso é um outro mundo, um outro planeta, num outro sistema, bem distante daqui. Por isso não adianta chamar por São Jorge, São Sebastião, por Maria, porque eles estão lá e só estão em espírito e alma. Você tem que chamar por aquele que está vivo em espírito, alma e corpo, que é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas eu olhei, e quando ele disse Salvador, eu falei, salvar de quê? Eu não conhecia isto aí, e ele não soube me explicar. Por isso eu digo que eu não fui evangelizada. Ele não sabia me explicar nada. Então eu concluí que na minha terra, quando alguém se converte, vira crente, a gente falava, fulano agora passou para crente. Ele morreu para o mundo, morreu para o mundo. Falei, esses crentes matam. E eles vieram aqui me matar. Adivinharam que eu ia me suicidar. E vieram aqui. Muitas dessas pessoas que morrem, vai ver que fala que morreu para o mundo. É isso aí, me deu aquela confusão na cabeça. E eu falei, pronto. Eles matam e vão sair de fininho aqui, puxar a porta, ninguém vai saber que foram eles. Quando eu olhei para o lado, a irmã estava olhando para mim rindo. Falei, eles matam e ainda ri. Aí é que eu passei o olho aqui para ver atrás, a irmã estava atrás com a mão aparada assim, ó. Eu falei, eu vou cair morta, ela vai me segurar ali, ó. É isso, e vai cair meu corpo morto aqui. Como é que eu não pesquisei esses crentes melhor? Eu pesquisei tudo que é religião nesses 8 anos. Eu devia ter ido numa igreja deles, mas já que eu tenho que me suicidar, quem sabe que morrer na mão deles é menos doloroso? Eu vou experimentar. Não tenho nada a perder. Eu nem quero viver. E foi quando eu olhei para o rapaz e disse, tá bem, se esse seu Jesus me quer, eu não quero nem a minha própria vida. Vocês vieram impedir que eu me suicidar. Então eu vou entregar esse resto de vida, esse caco para o Jesus de vocês. E fiz aquela oração parecida com a do hospital. Levantei a mão, sem imagem na minha frente, sem médium, e disse, Jesus, eu te entrego neste momento a minha vida. Quando eu falei isso, eu caí. A irmã me segurou, botou no chão. E aí aqueles irmãos expulsaram do meu corpo o líder da falange de espíritos e os espíritos que tomavam conta da minha vida. E disseram, agora sai porque vai entrar aí o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando eu sentei no chão, eu falei, Jesus, aqueles crentes nem sabiam que o meu testemunho tinha começado há 8 anos. Eles nem sabiam da cura, eles não sabiam de nada. E foi quando eu disse, Jesus, é assim, eu senti aquela paz,
aquele alívio. E foi quando eu disse: Jesus, então não entra só na minha vida e no meu corpo, entra também na minha sala. A casa é tua, Jesus. Faz o que o Senhor quiser. Tudo agora é teu, Jesus. Quando eu falei isso, nós ouvimos um estrondo na sala. Bem, estourou aquela bomba na sala. A irmã correu para ver o que era. Quando ela voltou, ela disse: pelo amor de Deus, aquele Cristo enorme da Martha Anders, de olho de vidro, saiu voando sozinho no ar e estourou no meio da sala. E quando estourou, eu ouvi pela primeira vez audível a voz de Jesus. E ele disse no meu ouvido, dentro da minha mente, com uma voz mansa e suave. Ele disse: eu não preciso de imagem, porque eu estou vivo. Eu falei: meu Senhor Deus, é por isso que eles não gostam de imagem. E é por isso que, antes de encerrar essa parte, eu quero que você abra a sua Bíblia, aonde fala que Deus proíbe imagem. Para você mostrar depois, e se você é católico, se você é de outra religião, você não dizer: a Marta está ofendendo os meus santos. Não sou eu que não gosto de santo, é Deus que não gosta. Deuteronômio 18. Primeiro vamos para Deuteronômio 18, onde Deus já está ditando as regras. Deuteronômio 18 é sobre o espiritismo. Aqui diz: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Isso são consagrações de filhos no espiritismo. Passam pelo defumador, pelo fogo, pelas rezas, pelas crismas, pelos batismos. São consagrações pagãs. Quando você converte, tem que quebrar uma por uma. E olha aqui: nem quero que tenha no meio de ti adivinhador, prognosticador, agoreiro ou médium, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Aqui não está dizendo que morto não tem espírito. É claro que tem. O que Deus fala é: proibido consultar os mortos. E você diz: então quem que eu vou consultar? Ele mesmo diz, o próprio Deus: consulte a mim, que sou teu Deus. O que um morto pode fazer por você se ele mesmo morreu? Eu, quando estava doente, eu vivia chamando o espírito do meu avô. Como é que o meu avô ia me ajudar se ele mesmo morreu de câncer na garganta? Como ele ia me ajudar? O máximo que poderia acontecer era atrair para morrer também. Por isso é que numa família morre um de uma doença, vem o espírito, pega outra pessoa e morre, geralmente, vai um atrás do outro da mesma doença. É o máximo, é atrair também lá para o mundo dos mortos. Daquele desespero. E assim eu vivia. E agora vamos para Êxodo 20. Êxodo, onde Deus dá os 10 mandamentos. E os católicos podem procurar os padres de suas paróquias e mostrar isso para eles, e pode trazê-los aqui. Graças a Deus, muitos padres estão se convertendo. Eu mesmo, nos meus trabalhos, tenho ido muitos padres. Se vocês quiserem trazer os padres aqui, eu vou recebê-los com muito amor, tá? E se não souberem falar a nossa língua, a gente arranja quem sabe falar inglês e traduz. Olha, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. A Igreja Católica trocou esse mandamento por amar a Deus sobre todas as coisas. Trocou. Botou um parecido, mas não é igual. Você pode conferir na Bíblia Católica mesmo. Eles trocaram no Concílio de Trento. Eu vou falar isso aqui amanhã. Eu espero que vocês tragam católicos, os padres, amigos seus que não são evangélicos, ou mostre as minhas fitas, ou traga até aqui.
E o segundo mandamento, na Igreja Católica, eles trocaram no Concílio de Trento, pegaram a Bíblia e mudaram o mandamento e passaram para o catecismo mudado. Porque a Bíblia Católica continua igual nesta parte. Mas o catecismo para ensinar, eles ensinam diferente. Segundo mandamento, eles colocaram não colocar seu santo nome em vão. Mas olha como é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas de debaixo da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade, a desobediência dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me desobedecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem e guardam os meus mandamentos. Agora vamos para Deuteronômio 4, onde você vai ver o que Deus manda você fazer com as imagens. Aliás, Deuteronômio 7. Você pode ler em Deuteronômio 7 o que Deus manda. Não é a Marta que manda não, tá? Mas se você quiser, pode trazer as suas imagens para cá que a gente quebra. Não tem problema. Pode trazer num saco. Você não dormia uma noite mais com imagem dentro de casa, porque você está assinando um cheque em branco para o Satanás, para o espírito de depressão, para o espírito de vício, espírito de suicídio, porque você está contra as regras de Deus sem saber. E olha o que diz: assim lhes fareis, no 7:5. Derrube seus altares, quebre suas colunas, corte seus bosques e queime a fogo as suas imagens esculpidas dos seus santos. E olha aqui, no 7 mesmo, no 7:15 diz assim: e então o Senhor desviará de ti toda enfermidade. Muitas doenças vêm por imagens. E muitas vezes você converte e não quebra aquela maldição, tem que quebrar depois de convertido. Crisma, batismo, você tem que cortar aquelas palavras que te consagraram ali. Eu era consagrada a Iemanjá. Vocês vão ver amanhã os horrores que eu passava por causa disso. E olha o que diz no 22, no 25. As imagens esculpidas de seus santos queime a fogo, e não cobice a prata nem o ouro que estão sobre elas. Antigamente eles faziam imagem de ouro. Eu cheguei a ver gente que fez imagem toda de ouro. E outros usavam santinho, medalhinha, crucifixo. Deus abomina tudo isso, considera maldição. E olha que ele diz: não cobices esse ouro, nem a prata, nem te apropries disso. Você não pode dar isso a ninguém, para que não te enlaces neles, pois são maldição para o Senhor teu Deus. E não meterás, pois, uma abominação na tua casa. E agora volta para o 4, que você vai entender por quê. Olha só, no 4, Deuteronômio 4, diz o seguinte, 4:12. E o Senhor vos falou do meio do fogo, ouviste o som de palavras. Deus falando lá para o povo hebreu no deserto. Mas não viste forma alguma, tão somente ouviste uma voz. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou. Em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de figura, semelhança de homem ou mulher, animal, ave, seja o que for. Entenderam bem? Não pode. Você também não pode adorar as estrelas dos céus, nem as carruagens de fogo, e nem mesmo os anjos. Você só pode adorar a Deus. E Deus é uma trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então você viu aqui que quem não gosta de santo não é a Martha Anders, é Deus. E você tem que ensinar isso para os católicos. E eu não sabia. Então, quando eu mandei Jesus entrar lá em casa, liberei para ele ser o dono da minha vida, a primeira coisa que ele fez foi arrebentar a imagem dele mesmo no chão. E ali ele falou comigo. E aí foi só o começo, porque os santos saíam das paredes e eram arrebentados no chão com violência. Começou com a imagem do Cristo, depois foi a Nossa Senhora de Aparecida, bem no meio da sala. A irmã corria para a porta e voltava e dizia: agora foi o São Sebastião, e bem no meio da
Agora foi São Jorge, com cavalo e tudo, estourou. E quebrando, e quebrando. E os crentes começaram a bater queixo. E pegavam os cacos e botavam numa sacola, passava pelo cantinho da parede. Foram lá embaixo, conseguiram uma sala com o síndico e guardaram os cacos de santos. E aquela sala, ninguém podia permanecer nela, porque havia um poder sobrenatural grande e estava desabando todas as imagens sem ninguém pôr a mão, uma atrás das outras ali. Aquele grupo de crente foi embora e Deus mandou outro grupo de crente. Os católicos olhavam do corredor e diziam cruz credo e saíam correndo fazendo o sinal da cruz. E os espíritas olhavam e saíam correndo. Eu me lembro que tinha um motorista chamado Bastião, que naquela ocasião eu também tinha uma Brasília velha. E o Bastião tinha unhas desse tamanho. E os dentes do Bastião, quando ele caía na Umbanda, foram quebrando, quebrando, só sobrou um aqui na frente. E o Bastião foi pegar a chave da Brasília, quando abriu a porta, ele deu de cara com a Deolinda com o olhar arregalado. E olhou para o fundo do corredor, o Santos levantando e quebrando. O Bastião ficou tão apavorado que ele saiu correndo, não apareceu nunca mais. Eu sempre digo que eu acho que ele ficou com medo de uma imagem daquela cair na boca dele e quebrar o último dente. E ele ficar banguelo para sempre. Ele desapareceu. Mas, irmãos, no quinto dia não quebrou nada. E quando deu meio-dia, eu bati a mão sobre a mesa dentro do quarto e disse: Deolinda, nós temos que falar com Jesus, porque eu não estou aguentando mais, meu queixo não parava de bater. Foram 5 dias e detalhes desses dias eu vou contar para vocês amanhã. Mas a Deolinda desse lado aqui comia uma cuia de arroz, porque ela ficava nervosa, ela comia arroz na cuia. E eu dentro do quarto do suicídio, porque ninguém conseguia permanecer na sala onde veio pessoalmente a mão de Deus, aquela mesma mão que jogou os raios e formou os 10 mandamentos para Moisés na pedra, foi na minha casa derrubar as imagens. O condomínio eram 400 moradores trancados dentro de casa, apavorados. Ninguém botava a cara na janela. E quando um tinha que sair, eu mesma tive que sair para comprar pão. Aí, eles é que estavam com medo de mim. Porque eu entrei no elevador, um entrou, fez e saiu correndo. Eu que tinha medo dos crentes, eles agora com medo de mim. O povo do condomínio, não os crentes, né? O povo que morava no condomínio. E no quinto dia não quebrou nada, você só ouvia meu queixo batendo, o queixo da Deolinda, e só tinha os parafusos na parede. Quando de repente, deu meio-dia, eu bati a mão na mesa e disse: Jesus, eu já sou crente. Eu já falei com o senhor, eu vou contar isso onde for. Mas o senhor para de quebrar, só tem os parafusos na parede, eu já entendi, não precisa quebrar mais nada, não. Ou será que o senhor tem ainda alguma coisa para me dizer? Irmãos, quando eu falei isso, estourou na sala, parecia uma dinamite naquela sala praticamente vazia. A Deolinda largou a cuia de arroz, desembrestou pelo corredor e se trancou, eu só vi a porta fazer pá no quarto de serviço. E eu saí que minhas pernas não andavam, eu dura no meio do caminho, batendo queixo. Para a porta, alcançar a porta e correr, porque eu falei, agora eu vou correr para dentro da igreja dos crentes. Eu me converti na carreira, irmãos. Vocês já notaram que eu não tenho medo do diabo? Não tenho, não. Mas eu tenho temor de Deus, viu? Eu não sei como é que tem gente com cara para pecar. Porque eu bato queixo diante de Deus, tá? Ele sabe disso. Você não tem que ter medo do diabo, você tem que ter medo de Deus, tá? Pelo que eu vi lá em casa, você tem que ter medo de Deus. Pelo que você vê na Bíblia, você tem que ter medo de Deus. E eu fui, minhas pernas tremendo, eu me arrastando, eu ainda no meio do caminho gritei, Deolinda! Porque ela, quando passou correndo, ela viu o que tinha acontecido na sala e eu não vi. O que foi que Jesus fez dessa vez? Ela gritou presa lá no quarto de serviço. Vai ver pra você ver! Ela não teve coragem de me descrever o que era, de tanto medo. Aí eu fui andando e me arrastando. Quando eu cheguei na porta, irmãos, que eu olhei na sala, o que estava estourado desta vez na sala. Amanhã eu conto a vocês. É? Se tem crente aqui que gosta de novela, vai esperar até amanhã.
o último capítulo. E quem comprar fita e revista, não conta. Amém? Eu peço a vocês mesmo que adquiram